Reitero as minhas condolências à senhora Abigail Martínez Tur de Pérez pela partida do seu esposo Adalberto Pérez Ortiz e também a família Pérez Ortiz, Pérez Rivera e Pérez Rodrigues. Nestes momentos de dor, há uma esperança que não podemos ignorar, que conforta as nossas almas, nos deixando saber o que há depois desta vida terrena. A Escritura nos diz que o ser humano é como a flor do campo, que surge e depois deixa de ser. Assim é a vida aqui na terra, nesses corpos mortais, à vista do ser humano. Mas a pergunta é, o que há depois desta vida terrena? Através de toda a Escritura, encontramos a palavra dita por Deus aos seus profetas, relacionada ao tema mais importante que o ser humano necessita entender. O ser humano é a única criatura à imagem e semelhança de Deus. É a coroa da criação. Para os seres humanos, há uma esperança depois desta vida terrena. E deve tomar esta vida terrena como uma etapa de prova para passar a uma vida melhor, a qual a pessoa tem o direito e o livre-arbítrio para escolher. O Senhor Jesus Cristo, o expoente máximo, tanto desta vida terrena como da vida depois da morte do corpo físico, em São João, no capítulo 6, nos versículos 39 a 40, nos disse: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estas são palavras que consolam a alma do ser humano que vive nesta terra, lhe dando a conhecer que depois desta vida terrena, todos os crentes em Cristo que morreram fisicamente serão ressuscitados em corpos eternos. E vejam aqui também as palavras no capítulo 14 de São João, no versículo 19, que diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. É uma promessa de Deus para todos os crentes em Cristo. E, numa ocasião, quando um amigo íntimo de Jesus morreu, chamado Lázaro,
E depois que tinha sido morto e havia sido sepultado, Jesus se apresentou às irmãs de Lázaro. E Jesus deu-lhes palavras de consolo. Vejam aqui no capítulo 11 de São João, a partir do versículo 22 em diante, onde disse: isto foi Marta falando-lhe. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Esse é o ensinamento de toda a Bíblia, que haverá uma ressurreição no último dia para todos os crentes em Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe Marta: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Assim como Marta cria, todos nós também cremos nisso. Quem vive e crê em Jesus Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Mesmo que o seu corpo físico esteja morto, continua vivendo em outra dimensão, numa dimensão celestial, na sexta dimensão chamada paraíso. Ali segue vivendo em um corpo parecido com o corpo físico, porém corpo jovem, aparentando entre 18 e 21 anos de idade. Assim está Adalberto nesses momentos, olhando desde essa dimensão para cá. Essa dimensão começa a partir de uns 12 pés de altura, e daí se pode ver através das paredes e tudo aqui, até onde nós estamos. Portanto, ele está muito feliz no corpo angelical. É um corpo angelical onde vão aqueles que partem sendo crentes em Cristo. Portanto, como dizia Paulo, que é melhor estar na presença do Senhor do que aqui. Aqui tem muitos problemas. Lá não há problema algum. Não tem que se sair para trabalhar, porque lá não se trabalha. Aqui se trabalha para o sustento dos nossos corpos terrenos, e lá se está num lugar onde não há noite, onde não tem que se dormir, onde não tem que sair para trabalhar e onde nem sequer tem de se comer, porque o corpo espiritual angelical não necessita de comida. E lá no paraíso estão esperando que o Senhor Jesus Cristo passe por lá para dar-lhes novos corpos eternos, imortais, glorificados e jovens, corpos como o corpo glorificado que ele tem, para trazê-los aqui à terra. Essa é a promessa para todos os crentes em Cristo, que consolam as nossas almas em momentos como estes, pelos quais nós que estamos ainda nesses corpos mortais, temos de passar. Que as palavras de Jesus Cristo, que nós lemos nesta ocasião, consolem as vossas almas e vossos corações. E saibam que Ele virá novamente num corpo novo, jovem e glorificado. E o reconhecerão. Não estarão esperando por uma pessoa de 72 anos de idade, mas um jovem de 18 a 21 anos de idade.
Assim também está Jesus Cristo. E já transcorreram aproximadamente 2000 anos desde Cristo até o nosso tempo. E ele está tão jovem como quando subiu ao céu. Está tão jovem que mesmo quando Jesus Cristo ressuscitou, os seus próprios discípulos não o reconheceram, porque no corpo glorificado a pessoa está com a sua aparência entre 18 a 21 anos de idade. Portanto, assim será que também Adalberto regressará, um jovem de 18 a 21 anos de idade. E assim regressarão todos os crentes em Cristo, como São Pedro, São Paulo, todos eles regressarão jovens à terra e se encontrarão conosco. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. E Cristo console as vossas almas por meio de sua palavra e do seu Espírito. Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar.